O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e lhe disse: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou. E os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Neste primeiro domingo do tempo quaresmal, após tendo iniciado a nossa caminhada com o recebimento das cinzas na última quarta-feira, hoje a liturgia da palavra nos convida a repensar as nossas certezas, as nossas opções e os nossos valores. Vou repetir para ficar gravado. A liturgia nos convida, através dos textos sagrados, a repensar as nossas certezas, as nossas escolhas, isto é, opções, e os valores que estão conduzindo o nosso pensar e o nosso agir, de maneira individual e de maneira coletiva. A Quaresma, como já sabemos há muito tempo, é tempo de conversão. E conversão, quem é motorista sabe muito bem o que significa. Você está caminhando em uma direção
E converter, fazer uma conversão, significa mudar a direção em que nós estávamos nos orientando. A Quaresma nos convida a fazer uma mudança de rota, uma mudança de caminho. Nos convida a uma renovação. E por isso nos convida também a criarmos estratégias novas para alcançarmos esta renovação. Esta renovação, esta correção de rota, é favorável para que nos voltemos mais para Deus, e nos voltando para Deus, é uma exigência. Se o nosso encontro com Deus é verdadeiramente com o Deus Pai de Jesus Cristo, então seremos direcionados automaticamente também ao próximo, aos outros seres humanos. É em Deus e não nas muitas outras propostas que alcançam os nossos olhos, nossos ouvidos, os nossos sentimentos, o nosso existir, que por mais que encantadoras, e algumas são verdadeiros cantos de sereia, que querem atrair toda a nossa atenção. Mas recordemos, é em Deus que está a fonte da vida verdadeira. Ouvimos no texto da primeira leitura, Deus que cria e oferece às criaturas a vivência num belo jardim. Nos deu o mundo como a nossa casa comum. Um mundo que é belo, um mundo que é um verdadeiro jardim, pelas muitas belezas que possui. Este texto do livro do Gênesis, o primeiro da Bíblia, é uma verdadeira catequese para que o homem e a mulher, o ser humano, entrem nesta proposta que Deus faz ao criar, para que o homem e a mulher tenham juntos, com todos os seres vivos, vida, e vida em abundância. Tudo que Deus criou, nós vimos que era bom, que é bom. E porque é bom, neste jardim, neste paraíso, nós podemos alcançar a plenitude das nossas potencialidades humanas. Devemos e somos convidados, neste jardim criado por Deus, a colocar em dinâmica todos os dons e talentos recebidos, numa perfeita harmonia, numa perfeita comunhão com todo o criado, com todas as formas de vida, numa relação recíproca de respeito, numa relação recíproca que venha a favorecer o pleno desenvolvimento de toda a vida, e entre elas a vida humana. E se colocamos em
dinamismo, de desenvolvimento, todas as potencialidades, nós alcançaremos a plenitude de nós mesmos, de acordo com o plano e o projeto de Deus. E se alcançamos o desenvolvimento dessas potencialidades, nós podemos dizer que chegamos à plena felicidade. A felicidade que, na ótica de Deus, pode diferenciar e muito da proposta de felicidade que as relações humanas do mundo atual propõem. Em Deus conheceremos a felicidade sem limites, uma plena realização de nós mesmos. Mas se optarmos, como temos muito conhecimento de que muitas pessoas, muitas realidades e até classes sociais optaram por dar ouvidos não ao plano de Deus, mas à busca da satisfação de todas as suas vontades, a realização de todos os seus desejos, e ainda, não de forma coletiva, mas de forma individualista, então nós estaremos entrando pela porta, pelo caminho e pela estrada do egoísmo. Ao entrar pela porta do egoísmo, da individualidade, nós estaremos entrando num caminho que nos leva também à autossuficiência. Uma das formas do pecado da soberba é: eu sou autossuficiente, não necessito de nada e de ninguém. E não há mentira maior do que esta. Da autossuficiência há um passo muito pequeno para a prepotência. E o que é prepotência? É acreditar que eu tenho o poder sobre tudo e sobre todos e posso usar este poder a meu bel prazer, de forma egoísta e individualista. Da prepotência vem junto também a ganância, e pela ganância vamos enchendo de coisas, como se nós fôssemos um poço, e deste poço que é para brotar água, vida e vida nova, então vamos tapando este poço com um monte de bugigangas que realmente ocupam muito espaço, tanto dentro de nós quanto nos espaços de nossas casas. Deem uma olhada com um olhar realista. Quanta coisa existe dentro de nossas casas que elas realmente não são fundamentais. Então, como estas coisas e como o egoísmo não nos levam a uma realização, então temos um número bastante grande de pessoas, de seres humanos, que têm vidas cheias de coisas, mas vazias de valores. Estas coisas, estes objetos, estas coisas materiais, nunca preenchem a nossa sede de plenitude. E a nossa sede de plenitude, ela será saciada
se nós formos realizando encontros com Deus na natureza, nas outras pessoas, nos carentes, nos necessitados, nos outros seres humanos, olhados com os olhos de que eles e elas são imagens e semelhanças de Deus, como qualquer outros seres humanos. Quando o ser humano cede às tentações de preenchimento de sua sede com coisas e não com pessoas, com sentidos, com significados, como vimos na primeira leitura, então rompe-se a aliança com Deus e o homem e a mulher entram pelo caminho da autossuficiência, da prepotência, da ganância. No texto da segunda leitura, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, à comunidade de Corinto, e hoje nós tomamos este texto como palavra que Deus está dirigindo a nós. Vemos que o primeiro Adão foi um fracasso, porque rompeu a aliança com o Criador. Mas na pessoa de Jesus nós temos um novo homem, um homem que se coloca na relação com Deus, não como quem está disputando um poder com a divindade, mas se coloca na relação de filho. E em Cristo nós aprendemos com Ele também a nos relacionarmos com Deus como filhos, e não como quem está disputando poder com Deus. Nesta figura do novo Adão, que é Cristo, nós encontramos, diferentemente do que ouvimos na primeira leitura, a desobediência. Aqui em Cristo encontramos a obediência, e a obediência a tudo, a todas as coisas, ao plano, ao projeto do Pai. Obediente até a morte, e morte de cruz, como já ouvimos. Diante destas duas propostas de seres humanos, do primeiro Adão, do primeiro ser humano, homem e mulher, aqui não há mais culpa da mulher do que do homem, como também não há maior culpa do homem do que a mulher, mas é culpa do ser humano, pelo rompimento da aliança, pela recusa à comunhão, pela recusa a passear com Deus nas tardes ensolaradas no jardim da vida. Jesus é o homem que decidiu escutar e realizar o plano de Deus. Ele está aberto a obedecer aos projetos de Deus, a caminhar pelos caminhos que o Pai lhe indica, mesmo que este caminho passe pelo Calvário, pela cruz. A desobediência de Adão gera no mundo o egoísmo, que acaba em sofrimento e morte. A de Jesus torna o mundo, para todos os seres humanos, uma fonte inesgotável de amor, de graça, de beleza, de vida. Que caminhos optaremos?
Que escolha estamos fazendo? Se estivermos fazendo as escolhas do caminho que leva à morte, hoje o Pai nos convida no Filho a fazer uma nova escolha, a entrar pelo caminho da vida. E chegamos ao Evangelho, que é também uma catequese do catequista Mateus, autor do nosso Evangelho, que nos revela as opções de Jesus, que diante de possibilidade de vir a se tornar um Messias glorioso e que se empoderaria e assim realizaria o papel de Messias pelo poder, esta é a tentação de Jesus. Ele recusa todas as possibilidades de utilização do caminho da porta de Messias poderoso e opta pelo caminho do Messias que vai ser servo, desprovido de poder. A sua força será manifestada na relação com os seres humanos, relação de amor, relação de reciprocidade, relação de solidariedade, relação de comunhão. Por isso que Jesus responde a todas as investidas do seu adversário que está presente também nas nossas vidas. E por isso a palavra de Deus nos convida a fazer na nossa vida a mesma coisa que Jesus fez com a dele, a não ceder às investidas do mal. Porque ceder, optar, escolher pelo caminho do mal levará ao sofrimento e à morte. E o plano de Deus não é para o mundo, nem para os seres humanos, nem para todo o cosmo, a produção da morte. Para Jesus, a vontade do Pai prevalece sobre a sua vontade pessoal. Se ele, Jesus, tivesse se deixado seduzir pelas três propostas que o tentador lhe faz, seguramente ele não teria tido que passar pelo caminho da cruz. Por quê? Porque seria a máxima glória. Jesus não escolheu este caminho. E diante da escolha de Jesus, a palavra de Deus como que nos interpela. E você? E eu? E nós? Diante das muitas opções que temos, quais são as que estamos fazendo? Eu quero ser feliz. Eu também quero, mas não quero ser feliz sozinho, egoisticamente. Eu quero me realizar. Eu também quero, mas não quero isso só para mim. Como Jesus quis se fazer redentor e salvador para todos. Mas é preciso que cada ser humano, e como cada comunidade humana, diante deste caminho que é feito por Jesus de Nazaré, faça também a sua escolha. Por isso o tempo de Quaresma
neste primeiro domingo, nos abre as portas, convidando-nos a não cedermos às tentações do egoísmo, a não cedermos às tentações da busca da glória pessoal, e nem nos utilizarmos do nosso poder para nos colocarmos como dominadores e exploradores e criando assim escravos e escravas de nossos desejos e de nossas vontades. Comecemos aqui hoje acompanhar domingo a domingo os ensinamentos de Jesus de Nazaré, para chegarmos bem amadurecidos à celebração da Páscoa, renovados, tendo a coragem de fazer mudanças de pensar, mudanças de sentir e automaticamente mudanças de agir. Que assim seja. A Quaresma seja tempo de graça, de renovação, de conversão para uma nova vida cristã. Amém.